Olá, meus amores, bom dia, sejam bem-vindos, recebam aquele abraço cheio de carinho. Hoje nós vamos pensar um pouco mais, tá? Vamos nos questionar e nos colocar como elemento observador e também que compõe determinado espaço. Começamos a ver o capítulo 5 a partir da página 74 do livro de vocês, onde tem De Olho no Espaço. Vocês se deparam aí com uma obra de arte chamada Portal das Nuvens, tá? Essa obra de arte ela está exposta no Parque Milênio, em Chicago, nos Estados Unidos. O que você observa aí? Essa obra, do que ela é composta, que elementos tem nela, tá? Qual o significado que ela dá a esse local, a esse espaço? Se não tivesse essa obra, teria o mesmo significado? Se essa obra estivesse inserida em outro espaço, ela teria o mesmo significado? São questionamentos que nos levam a pensar sobre o fato. Você é elemento de um espaço? Você dá significado a esse espaço? A obra de abertura dessa unidade nos leva a ver como está representada, né? Como está exemplificada a nossa percepção do espaço em que estamos. Além de ocupá-lo, damos também sentido a ele. Nós não estamos só ocupando um lugar naquele espaço. Nós também somos elementos que dão sentido àquele espaço. Não só nós, seres humanos, como qualquer elemento que esteja inserido em um determinado lugar. Na página 77 diz assim: ressignificando espaços. Você viu que a arte pode expandir os limites do espaço urbano. Diante dessa expansão, nós podemos participar de uma obra atribuindo novos significados a um trabalho artístico. Quando você observa, por exemplo, uma intervenção urbana, uma instalação, um grafite, você pode dar vários significados àquela intervenção, tá? Inclusive, a forma como você observa tem um determinado significado e uma pessoa que até está ao seu lado, que vocês estão fazendo a mesma observação juntos, mas para ela, aquela obra, aquele espaço, os elementos que estão presentes nele, tem um outro significado que difere do que você pensa, do seu significado, do significado dado por você a determinado espaço ou obra ou elementos que estão presentes naquele espaço. Nós temos também na página 78 do livro de vocês, proporções gigantes. Então, nós temos aí um espaço, né, que é os canais de flutuação, é isso? Estão vendo que é uma proporção enorme, né, gigante de um lugar, e que o próprio lugar se tornou a obra de arte. Quando é fotografado de cima, né, aquilo gigante, com aquele aglomerado de pessoas e os elementos que o compõem, se tornou, a partir de uma captura de imagem, a própria obra de arte. Nos leva a entender aquela obra de arte, a ver que as pessoas estão inseridas em uma obra. E aí na página ao lado tem cada elemento que compõe essa obra, ou seja, de forma separada, para a gente entender o elemento separadamente e depois dando formação à própria obra. Para que uma obra pareça real, né, um espaço, um lugar, a obra que está inserida nesse espaço pareça real, muitas vezes são utilizados algumas técnicas, como, por exemplo, criar ilusões, efeitos especiais, né, que consigam nos dar sensações de distância, como se fosse um lugar bem longe, né, de aproximação, de elemento que é como se fosse real aquela situação, como se você realmente estivesse vendo uma situação real, vivida, e não algo criado ali para compor um ambiente. E aí tem uma perspectiva bem interessante, que é a perspectiva atmosférica,
e diz assim: observe o ambiente onde você está. Veja um objeto próximo e outro mais distante. Em qual deles você vê com mais detalhe? Geralmente em um objeto mais próximo de nós, não é isso? Conseguimos ver melhor a sua forma, sua cor, os seus pequenos traços, detalhes. Naqueles que estão mais distantes, alguns desses detalhes se perdem. Se eu observo algo muito distante de mim, eu não vou conseguir identificar nos mínimos detalhes. Esses detalhes vão se perder na minha observação. Se eu observo algo bem próximo a mim, eu estou vendo ele nos mínimos detalhes. Eu posso identificar cada um desses detalhes. E aí, passando, vocês verão também a perspectiva linear. A perspectiva linear é uma outra técnica, tá? Essa técnica passou a ser utilizada a partir do período do Renascimento, por volta do século XV, para criar a sensação de profundidade. Eu olho uma obra e é como se eu estivesse vendo bem profundo, bem no interior. Por exemplo, uma pessoa caminhando lá no profundo, no interior daquela obra, daquela pintura, por exemplo. Nós temos aí a entrada ao Grande Canal Veneza, um óleo sobre tela, tá? Observem a obra, é como se você tivesse realmente vendo aquela profundidade, se aquilo realmente existisse lá no profundo. Isso chama-se perspectiva linear. É uma técnica também adotada, também colocada em obras, né, para a criação de obras, para nos dar esse efeito de real e, no caso, profundidade. Nessa página 85 do livro de vocês, vocês podem ver Abissal, tá, de 2010, um vinil adesivo, certo? De Regina Silveira. Observem bem a obra, vejam o que vocês conseguem identificar. Quais impressões ou sensações a imagem lhe causa? Como você acha que essa obra de Regina Silveira